Após a pesquisa do IBGE, que revelou que o número de pessoas que se declaram espíritas caiu de 2,2% para 1,8% de 2010 a 2022, escutei explicações tentando justificar a queda desse número, como possíveis erros na pesquisa ou o fato de pessoas que antes se diziam espíritas agora afirmarem ser integrantes de religiões afro-brasileiras, entre outras explicações semelhantes. Ora, se considerarmos o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho, creio que ainda seria alarmante se em 12 anos tivéssemos dobrado de 2,2% para apenas 4,4%. Meus amigos, o que é 4,4% de uma população de 212 milhões de pessoas, que é a população do Brasil? Aproximadamente 9 milhões e meio. E o que são 9 milhões e meio de indivíduos em um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas? Apenas 0,1%. O meu objetivo ao apresentar esses números não é estimular o complexo de inferioridade dos espíritas, e sim promover um diálogo entre nós, questionando se não deveríamos repensar o nosso modelo de propagação, em vez de buscarmos justificativas para os resultados da pesquisa. É bem provável que alguns dirão que não deveríamos nos preocupar com números. Digo a esses indivíduos que leiam o livro Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec, e constatarão que ele menciona números de plateia o tempo todo, utilizando-os como instrumento de mensuração para analisar se o movimento espírita estava crescendo ou não. Logo, o nosso objetivo é estimular o diálogo sobre esse assunto. Será que o movimento espírita deveria rever o modelo de propagação de sua mensagem? Será que de uma forma ou de outra ficamos enrijecidos em sistemas obsoletos de divulgação? Será que o movimento espírita não corre o risco de diminuir significativamente se não repensarmos a sua maneira de divulgá-lo? Sabemos que os ensinos transmitidos pelo Espiritismo fazem parte das leis da natureza e, por isso, são eternos. Mas o movimento espírita é feito por indivíduos. Será que não poderíamos nos perguntar se estamos realmente fazendo o nosso melhor? Essas perguntas, para serem devidamente respondidas, exigem diálogos em vários seminários, com a participação de muitas pessoas. Eu não tenho a presunção de dar uma resposta completa em um vídeo de menos de 10 minutos. São vários pontos, repito, vários pontos, creio eu, que deveríamos refletir. Mas vejamos apenas um ponto de reflexão. Por exemplo, fiz uma pesquisa rápida na internet e descobri vários centros espíritas que têm a palavra pobre ou pobreza como parte do nome da instituição. Será saudável ao movimento espírita associar-se à pobreza? O que há de belo na pobreza? A pobreza faz parte de planetas atrasados e nós estamos na transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Será que haverá pobreza em um planeta mais avançado? Não é o que encontramos na literatura ao lermos as descrições das colônias espirituais e sobre o planeta mais avançado do nosso sistema solar, Júpiter. Lá não existe miséria ou pobreza, e sim diferenças sociais, porque estas fazem parte da natureza, como nos ensina Jesus, com a lei de que cada um colhe o que planta. Logo, quem mais planta, mais colhe, quem menos planta, menos colhe. Mas até os relativamente atrasados, em um mundo avançado ou em uma colônia espiritual, vivem com dignidade material. Creio que associar o espiritismo à pobreza traz consequências desastrosas ao movimento e aos indivíduos. Ao movimento espírita, porque quem desconhece o espiritismo e está na provação da pobreza, talvez conclua que nada podemos fazer por ele, já que também seríamos pobres. E ao indivíduo, porque ele pode ser estimulado à preguiça, recusando-se a fazer de sua parte para melhorar, convencido de que é pobre porque é da vontade de Deus. Ora, quando foi a última vez que você falou com Deus e ele lhe disse: "A minha vontade é que você seja pobre"? E quanto aos exemplos de superação de grandes missionários do progresso, que saíram da pobreza para se tornarem grandes industriais, gerando emprego para milhares de pessoas?
O que seria dessas milhares de famílias se esses missionários tivessem acreditado que era da vontade de Deus que fossem pobres? Logo, não é de estranhar que uma pessoa possa sentir-se atraída pelo movimento protestante, que, ao contrário de exaltar a pobreza, prega a prosperidade. Ora, esse indivíduo que tem a necessidade natural de melhorar-se, sentir-se-á atraído por uma filosofia que atende ao seu desejo de sair da dificuldade da pobreza rumo ao bem-estar. Isso não significa que eu endosse o que alguns líderes religiosos fazem, ao utilizar a ingenuidade dos seguidores para se enriquecerem, usurpando-lhes os bens através de cobranças de 10 a 15% de seus salários. Estou apenas salientando que uma filosofia que estimula o indivíduo a sair da pobreza é muito mais atrativa do que aquela que prega conformidade em ser pobre. Logo, não me espanta que o número de espíritas tenha diminuído, enquanto de protestantes e de outras filosofias religiosas que fazem apologia à prosperidade tenha crescido. Particularmente, nunca encontrei na literatura espírita nada que nos oriente a cultuar, manter ou estimular a pobreza. Mas, ao escutar algumas palestras de confrades espíritas, percebo que falam da riqueza como se fosse um crime ser rico. Eu me pergunto, será que já leram o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que contém o item utilidade providencial da riqueza? O crime existe se a riqueza foi criada de modo ilegal. Infelizmente, quando as manchetes dão prioridade aos exemplos de corrupção, é fácil associar riqueza à criminalidade, mas isso é um erro de generalização, pois existem inúmeros exemplos de riqueza criada pelo empreendedorismo e por anos de esforço pessoal. Dizer que todo rico é corrupto é o mesmo que generalizar dizendo que todo pobre faz parte do narcotráfico. Um grande exemplo para nós é Chico Xavier. Por ser um líder religioso nato, optou por viver sem grandes ambições materiais, para dar exemplo a outros líderes religiosos de que não se deve viver às custas da religião, mas do próprio trabalho. No entanto, Chico Xavier tinha amigos ricos, principalmente em São Paulo. Será que ele os estimulava a serem pobres? É claro que não. Ele os ensinava a desprender-se dos bens terrenos, por serem todos transitórios. Quando o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, cerca de 85% da população mundial, que era aproximadamente de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, vivia na pobreza. 85%. Hoje, em 2025, apesar da população ter crescido para mais de 8 bilhões, apenas 8% vivem em extrema miséria. É incontestável o enriquecimento do planeta, que caminha em direção ao mundo de regeneração. A que devemos essa prosperidade mundial? Não é fruto do trabalho de uma legião de espíritos enviados para transformar o planeta e, como resultado de seus esforços, alcançaram a prosperidade? Apenas para citar alguns exemplos, Henry Ford, que revolucionou todas as indústrias com a linha de montagem, e Thomas Edison, com mais de 1.200 invenções que transformaram nossas vidas. Em conclusão, segue a pergunta 573 do Livro dos Espíritos para meditarmos juntos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Isto é, de todos nós. Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meio diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Será que não poderíamos reconsiderar a desvinculação do movimento espírita com pobreza para melhorar a propagação da nossa belíssima doutrina? Será que, se continuarmos como estamos, não corremos o risco de alienar as pessoas que superaram a pobreza por vincular a riqueza à imoralidade e não atrair aqueles que desejam superar a pobreza
vinculando-a à virtude? Deixem seus comentários para darmos início a esse diálogo.